O novo Ford Bronco é um dos carros mais populares atualmente. A capacidade off-road, o design e o teto removível são excelentes atributos. Acredite ou não, existem 6 razões para você não comprar um. Vamos entrar nisso agora. Então, um dos primeiros grandes problemas que a Ford teve com o Ford Bronco, infelizmente, é o motor. O Bronco oferece 3 opções principais de motor, incluindo um turbo de 4 cilindros de 2,3 litros como base. É um EcoBoost. Você também pode optar por um EcoBoost V6 biturbo de 2,7 litros ou o EcoBoost de 3 litros encontrado no Raptor. Com mais de 400 cavalos, o 2.7 oferece 330 cavalos de potência e este 300 cavalos de potência. Então há espaço no mercado para todos eles. Agora, o motor de 2.3 litros como este não teve uma quantidade excessiva de problemas, não como o antigo de 1.5 litros que vimos no EcoSport. Caramba, que bagunça. Mas houve problemas e o motor principal problemático é o de 2.7. Os faseadores de comando, camis e levantadores são problemáticos, mas o mais importante é o que estão descobrindo agora. O fornecedor para as válvulas de admissão para o motor de 2.7 litros. Mas não exclusivamente para um desses veículos, o Bronco, mas também o F1, 150 e Explorers, que usam esse mesmo motor de 2.7 litros, tinham válvulas de admissão problemáticas e a cabeça se soltaria na câmara de combustão a 6.000 rotações por minuto. Imagine quando a cabeça da válvula se solta, geralmente é uma falha catastrófica. Já em problemas menores, você pode ter visto falhas no sincronizador de comando de válvulas. Problemas de sincronização costumam reduzir o desempenho, a economia e a potência, resultando em uma degradação lenta ao longo do tempo. Em geral, havia alguns problemas com esse motor de 2.7 litros. No entanto, esses eram os motores iniciais. Atualmente, estamos ouvindo com mais frequência que os motores mais recentes estão tendo muito mais sucesso. Os motores de 3 litros estão se saindo melhor que os de 2.3, que também não são tão ruins. Estamos descobrindo que certas gerações e números de série do 2.7 segundos e certos motores estão apresentando problemas. Considerando isso, cite um fabricante que não esteja enfrentando problemas com motores atualmente, incluindo a própria Toyota. Eles não conseguem acertar seus V6 atualmente e muitos fabricantes estão enfrentando problemas de motor e recalls. O segundo problema com esses Ford Broncos é a baixa qualidade. Eu digo sério, podemos começar e terminar com o motor, mas olhe para o motor como um todo. Sabemos que houve alguns problemas com o motor, mas também não há plásticos no motor. A maioria dos fabricantes de carros está enfeitando os motores com hardware e plástico extras para cobrir tubulações e mangueiras, visando dar um toque a mais. Bem, há corte de custos aí, mas isso é apenas o começo agora. Claro, muito plástico, e quando digo plástico quero dizer plástico duro, muito duro. Muitas marcas estão usando bastante plástico duro, especialmente no exterior dos veículos, o que funciona. Mas e esse espelho? Este é um exemplo de espelho retrátil. Observe que ao puxar suavemente, ele vira para dentro e para fora. Mas a maioria das marcas de carros não tem essa quantidade de folga bem na junta. Isso parece barato. Muitos plásticos baratos por toda parte também, se você olhar embaixo, é redução de custos. Quando consigo ver soldas ao longo do chassi do lado de fora, não fico impressionado, eu não quero ver soldas. Há muito metal exposto aqui e parece que faltam algumas peças. É corte de custos. Agora percebo que este modelo específico, Big Bend, e certos veículos de acabamento mais baixo, terão medidas de redução de custos. Mas isso simplesmente não inspira muita confiança. Agora vamos, demos uma olhada mais a fundo aqui, corte de custos aqui, vamos virar isso para cima. No geral, não é terrível, mas novamente, olhe para a terceira luz de freio. Não parece bem montado, é bastante frágil. Se você me perguntar, veja, há plástico em excesso aqui. Parece uma caixa de pesca, ou algo que a Fisher-Price criaria, para ser sincero. Olhe para o jogo e o movimento nisso. Quer dizer, tem muito plástico, embora o plástico desgaste bem, não parece que foi montado particularmente bem. Veja todas essas partes móveis. Isso é um problema. Muitas peças e as conexões elétricas não deveriam estar expostas. Para ser honesto, as coisas deveriam estar melhor escondidas. Há muitos cortes de custos e economia barata atualmente. Plástico duro é encontrado em toda parte. Vamos abri-lo. E quando você olha aqui dentro, você pode ver mais soldas. Por que estou olhando para soldas aqui? Para mim, isso não inspira confiança. Apenas olhe. Por que temos que olhar para soldas? Não deveria haver algum tipo de junta lá? Na maioria dos veículos, há uma camada dupla de junta, porém parece que algo está faltando.
Agora, o tecido não é particularmente ruim. Na verdade, é bastante agradável. Na verdade, eu geralmente não me importo. Esse visual de jeans pode ser atualizado para couro, mas novamente, muito desse plástico simplesmente não parece estar aguentando bem. Muito mais plástico aqui. Os botões, eles não parecem estar muito bem montados. E mesmo quando observamos aqui embaixo, basta ver a fragilidade dessas coisas. Isso tem apenas um bom giro. Parece realmente barato, quase como a embalagem. Sua televisão chegou, você sabe, nas partes que você joga fora. É muito fino, bastante frágil, e a mesma história se aplica a este lado também. Não é realmente bem montado em termos de muito plástico por todo o assento da frente também. Novamente, tanto plástico, fantástico. Agora, há alguns destaques, como as partes táteis. A maçaneta da porta é de borracha e estes detalhes são de alumínio escovado agradável, então há algumas atualizações interessantes. Aumentando o nível de acabamento, é possível obter partes mais agradáveis e uma sensação mais suave, tipo emborrachado. Em algumas partes, haverá um toque de couro, incluindo certos assentos. Aumentar o nível de acabamento pode resultar em um veículo muito mais agradável. Porém, os níveis de acabamento mais baixos parecem que a Fisher-Price também se destacou. Olhe o movimento nisso, olhe o movimento nesta peça. Isso parece barato, olhe como se separa daquela peça de borracha ali, veja muita barateza ali. Também aqui em cima, olhe isso, olhe o movimento nesta peça. Neste anteparo, isso não parece muito bem montado agora, não é? Há uma sensação avassaladora de baixa qualidade no veículo e, infelizmente, isso salta aos olhos imediatamente ao entrar nele. Outra fonte de problemas com os Broncos são as transmissões. Agora existem duas opções disponíveis. A caixa de câmbio manual de 7 velocidades está disponível. Ótimo para quem gosta de trocar as próprias marchas com 3 pedais. Você pode obter isso no modelo básico com acabamento básico e motor de 2,3 litros. Mas com a transmissão manual, houve um problema conhecido com o que eles chamam de raspagem. Em temperaturas abaixo de cerca de 40 a 50 graus Fahrenheit. Supostamente onde o veículo ou a transmissão começam a se autodestruir internamente, houve relatos de problemas com transmissões falhando catastroficamente, incluindo no modo rastejar. Era uma transmissão lendária. A ideia era dar uma marcha ultra baixa para subir inclinações realmente íngremes. Parece uma ótima ideia, mas infelizmente a maneira como essa transmissão foi construída criou alguns problemas e começou a se consumir. Porém, a transmissão manual de 7 velocidades não é o único problema. Este veículo possui uma transmissão automática de 10 velocidades e há relatos de que algumas dessas transmissões têm apresentado problemas. Ocorreram poucas falhas catastróficas, mas o principal problema é a trava de estacionamento. A trava de estacionamento, ou hardware de estacionamento, é acionada quando você coloca o veículo na posição de estacionamento. Como está agora, há uma peça de hardware que trava o veículo para que ele não se mova bem. Essa peça não foi instalada corretamente, supostamente, e esse veículo não engatava corretamente no estacionamento, podendo se mover inadvertidamente. Além disso, havia algumas transmissões problemáticas, com solavancos em geral e até falhas catastróficas em alguns pequenos números, e o número de falhas de transmissão é realmente relativamente baixo. É apenas para ser notado que houve alguns problemas e algo para estar atento se você decidir realmente comprar um desses Broncos que você deveria saber. E faça sua pesquisa sobre número de identificação do veículo e entenda onde estão os recalls, onde estão as reclamações e verifique o site da National Highway Traffic Safety Administration. Você pode olhar o ano, marca e modelo ou até mesmo ir pelo número de identificação do veículo e verificar o que está. Reclamações pendentes e problemas que os clientes estão tendo, bem como recalls pendentes e boletins. Se você está gostando do vídeo até agora, vai adorar o resto do canal. Certifique-se de clicar no botão de inscrição abaixo e não se esqueça do sino de notificações. Assim você sabe quando os próximos vídeos incríveis chegam. Outro problema com esses veículos é, na verdade, um pouco perdoável, no sentido de que ele tem um teto removível e muitas pessoas adoram isso. A possibilidade de remover apenas a seção frontal, frente e meio, ou todo o teto de uma vez, permite abrir a motorização. Especialmente se você mora em lugares como Califórnia e Flórida, onde o sol brilha o dia todo. É bom poder tirar o teto, mas infelizmente, sempre que isso acontece, existe a possibilidade de ele não se encaixar corretamente novamente. Na verdade, houve muitos relatos de pessoas que, na verdade, só têm algumas milhas em seu veículo e já há vazamentos.
Isso mesmo, quando você olha aqui, tem todo tipo de juntas muito intrincadas, há todo tipo de vedação ao longo do caminho. E qualquer um desses pontos tem uma alta possibilidade de vazamento. Há uma grande chance disso ocorrer, permitindo a entrada de água onde não se deseja. Sabemos disso. O Wrangler da Jeep também usa um hardtop removível, e os Jeeps são conhecidos por permitir a entrada de água ocasionalmente. Mas infelizmente, quando você está gastando o tipo de dinheiro que gasta nesses veículos, $70 mil, $80 mil, $90 mil, e até mesmo em alguns casos para o Raptor você pode gastar bem mais de $100 mil. A expectativa é que não esteja entrando água. Dito isso, quando você olha daqui dentro, são essas juntas que podem realmente deixar a água entrar, e eles não necessariamente têm impedido a entrada de água tão bem quanto deveriam. Na verdade, tanto que, olha, eles até colocam vedação de água nessas conexões que impedem a água de sair das suas tomadas. Porque você vê esses botões de borracha bem aqui, e esses botões são selados em uma conexão à prova d'água. Muitas das conexões parecem emborrachadas e possivelmente são à prova d'água. Então isso quase sugeriria que a expectativa é que este veículo possa ser introduzido à água e à lama. Dito isso, nem todo mundo está fazendo off-road hardcore, e nem todo mundo quer ter água escorrendo pelas laterais das janelas, ou pingando no colo, ou saindo após uma tempestade e encontrando água no assento. Lembra daqueles carros alemães e britânicos antigos dos anos 60 e 70 que vazavam como uma peneira? Em seguida, haveria uma grande mancha de água aqui. Você teria que sentar naquele assento e suas calças ficariam todas molhadas. Atualmente, esses designs deveriam ser bem melhores. Ninguém quer fazer isso. Porém, vazamentos têm sido um grande problema para muitos desses veículos, tanto nos modelos com teto rígido quanto nos conversíveis. Ao comprar um novo veículo, esperamos que ele esteja resolvido, construído, projetado e pronto para o uso. Mas infelizmente a Ford teve mais do que sua cota de recalls. Muitos chamariam os Ford Broncos de rei do recall devido aos diversos recalls que esses veículos tiveram. Na seção do braço de controle inferior, na suspensão dianteira, alguns fixadores supostamente não foram apertados corretamente, afetando um pequeno número de 2024 e 2025. Isso é um problema. Fixadores, parafusos se soltando, outro problema. Tampa traseira. Este vidro não foi instalado corretamente e em alguns casos tem a possibilidade de cair. Houve problemas com a fixação do ancoramento do cinto de segurança que talvez não tenham sido montados corretamente, necessitando de verificação e validação. Então houve muitos recalls, e alguns dos outros recalls estão relacionados ao motor e à transmissão. O motor, sim, há conversas sobre as válvulas de admissão de 2,7 litros, já mencionado que elas poderiam fraturar e perder as cabeças. Portanto, trata-se de um recall, um dos inúmeros que ocorreram, seja por suspensão, trabalho de carroceria, transmissão ou outros motivos. Infelizmente, os próprios recalls já desanimam algumas pessoas. E outra razão pela qual muitas pessoas não deveriam comprar esses veículos se resume à praticidade. Primeiramente, eles não possuem uma grande capacidade de reboque. Com cerca de 3.500 libras, você não reboca muito mais do que talvez o seu cortador de grama, infelizmente. Olhe para a altura do passeio. A altura do passeio torna muito difícil entrar. Para pessoas de baixa estatura, entrar nesses veículos pode ser extremamente difícil. Então não é prático, consome mais combustível e não reboca muito. Não é necessariamente o melhor carro para o dia a dia que você pode imaginar. Mas adivinha? Esse sexto motivo de impraticabilidade é exatamente o motivo pelo qual eu compraria esses veículos. Na verdade, eu pessoalmente amo esses Ford Broncos. Me chame de louco, mas o fato é que eles são únicos, são diferentes, são divertidos. O teto sai permitindo que saiam da estrada, um fator legal que poucos veículos possuem. E desculpe, sou masoquista. Às vezes você só precisa se divertir dirigindo algo divertido com um pouco de culpa. O prazer tem que se infiltrar de vez em quando. Para ser sincero, provavelmente preferiria ter um desses do que o Jeep Wrangler, que não pretendo comprar. Mas eu simplesmente amo esses veículos aqui. Fiz avaliações recentes sobre eles e adoro como dirigem, o estilo e a aparência. Eles são veículos encantadores. É por isso que muitas pessoas não deveriam comprar um Ford Bronco, mas muitas deveriam. E com tudo isso dito, sim, alguns dos piores veículos de piada que nunca deveriam ter chegado à produção. Espero ver cada um de vocês no próximo. Pessoal, veremos todos vocês em breve. Tchau.